19 de setembro de 1990, uma importante conquista para a saúde no Brasil. 2 anos depois da promulgação da nova Constituição brasileira, foi aprovada a Lei 8.080, que dava à população acesso gratuito a diferentes serviços de saúde por meio de um sistema que uniu federação, estados e municípios. O Sistema Único de Saúde, o SUS, que atende hoje a 88% da população e desde a sua criação tem sido um dos responsáveis por erradicar a mortalidade infantil, revolucionar o tratamento psiquiátrico, ser referência no combate ao vírus HIV, além de fazer do sistema pioneiro no transplante de órgãos e tecidos. O SUS, peça-chave no combate à pandemia da Covid-19, tem sua história narrada em livro SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira. Livro que foi escrito pelo médico Luiz Antônio Santini, um dos responsáveis pela iniciativa, e também pelo historiador Clóvis Bulcão. O médico, professor e pesquisador da Fiocruz, Luiz Antônio Santini, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo, Dr. Santini. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Prazer é meu. Tenho uma satisfação muito grande de conversar com você aqui, com seus ouvintes da Rádio à Tarde. E é isso mesmo, você introduziu perfeitamente a questão. O Sistema Único de Saúde do Brasil é um sistema muito importante. Quando a gente denominou lutas e conquistas da sociedade brasileira, não é à toa, é justamente porque ele é resultado de um largo processo de trabalho, não só de profissionais, mas também da sociedade organizada de uma maneira geral. Então, falar sobre o SUS, para mim, é uma satisfação muito grande. É um prazer muito grande estar aqui com você. Na sua opinião, doutor Santini, a implementação da Lei 8.080 em 1990, o senhor acha que conseguiu atingir os objetivos iniciais de universalizar o acesso à saúde no Brasil? Quais seriam ainda os principais desafios que o SUS enfrenta hoje no Brasil? Olha, Jefferson, você sabe que a saúde é uma atividade que dificilmente você alcança a totalidade das necessidades. Então você vai sempre, na área da saúde, estar alguns passos atrás do que as pessoas necessitam. As necessidades são sempre maiores do que as possibilidades e os recursos. No entanto, um sistema que se propõe à universalização é um passo muito importante para a sociedade, porque na verdade, e como no caso do SUS, há um compromisso, né, de universalizar todas as ações do sistema. E isso tem sido conseguido. Você mesmo mencionou aí no início da apresentação várias importantes conquistas nossas, tanto as que você já mencionou, como também, por exemplo, a questão do sangue, né, que foi antes do SUS, o que você tinha, na verdade, era um comércio de sangue no Brasil. E hoje isso não existe mais. Hoje todo o sangue que é utilizado em transfusões, que é utilizado pelos pacientes nas suas maiores necessidades, é controlado totalmente pelo Sistema Único de Saúde. Assim como também o sistema de transplante de órgãos, assim como a vacinação, o Programa Nacional de Imunização é um programa que tem reconhecimento mundial pelo alcance, pela qualidade e pelos resultados que obteve. Então, a universalização, nós conseguimos avançar bastante. Agora, onde é que nós temos dificuldades? E onde estão as maiores dificuldades do Sistema Único de Saúde? Estão na equidade, que é um outro princípio da criação do Sistema Único de Saúde. O Brasil é extremamente desigual, regionalmente, por gênero, por classe social e até mesmo dentro das próprias regiões
internamente, dentro de uma região, você tem desigualdades enormes, como nas nossas cidades, no Rio de Janeiro, ou em Salvador, ou em Recife, enfim. Onde quer que seja, nós vamos ter desigualdades muito grandes em relação às necessidades da população, à renda e até mesmo ao acesso físico ao serviço. Então, nós estamos falando de universalização, nós alcançamos, na maioria, na grande parte do país, até mesmo as pessoas que não têm planos de saúde, por exemplo, elas são dependentes do SUS, e a pandemia demonstrou isso. Nenhum plano de saúde vacinou as pessoas para proteger do vírus da Covid. Quem vacinou foi o sistema público de saúde. Então, mesmo aqueles que... A vigilância sanitária, por exemplo, que aprova, a Anvisa, que aprova o uso das medicamentos, vacinas, equipamentos no país, também cobrem toda a população. Então, a universalização é uma meta, que eu diria, atingida. Agora, a equidade, não. O Brasil é desigual e as pessoas, o acesso é desigual. E esse é o maior desafio do Sistema Único de Saúde. Doutor Santini, se a gente considerar os crescentes custos da saúde, também as limitações orçamentárias, o senhor mesmo fez questão de destacar esse ponto, como é que o SUS pode se manter financeiramente sustentável? O senhor acha que tem necessidade, por exemplo, de uma reforma no financiamento do sistema? Com certeza, esse é um ponto crítico. Nós temos, comparado com outros países que têm populações menores do que o Brasil e que têm um desenvolvimento econômico semelhante, por exemplo, mesmo países da América Latina, a participação pública no financiamento da saúde do Brasil é menor do que a maioria dos outros países. E isso é uma coisa incrível. Como é que a gente pode ter um sistema de saúde universal, com essas características que a gente acabou de desenvolver, de descrever, e ao mesmo tempo ter um financiamento tão baixo? Hoje apenas 3,5% a 4% dos recursos destinados à saúde hoje, ou gastos em saúde hoje, são gastos pelo setor público. Então, realmente, isso é muito baixo e isso pode comprometer o sistema, inclusive, a curto e médio prazo. Porque, como você mesmo disse, os custos da saúde aumentam numa proporção exponencial, enquanto que os gastos têm subido de uma forma muito pequena, de acordo com as necessidades. Então, esse é um outro ponto crítico importante. Quer dizer, para garantir aquilo que nós falamos antes, da equidade, nós temos que ter muito mais recursos e que não temos. Isso é talvez um dos problemas mais críticos que o Sistema Único de Saúde enfrenta nos dias de hoje. Bom dia, doutor Santini. Ernesto aqui. O senhor está falando dos problemas e dos desafios que o SUS enfrenta hoje, mas eu queria puxar um pouquinho atrás, já que o senhor está lançando uma biografia do SUS, e é uma história que conta a história de muita gente, com certeza. A lei de 1990, mas essa luta começou bem antes, década de 70, 80. Eu imagino, o senhor era um jovem médico sanitarista, lutando junto com vários outros, em fins de ditadura ainda, lutando pelo fim da ditadura, e pelo SUS, que eu me lembro, começou como SUDES, né? Era o Sistema Único e Descentralizado de Saúde, depois virou SUS. Mas, como muita gente está nos ouvindo aqui, deve ser mais jovem do que eu e, portanto, mais jovem que o senhor também, eu queria que o senhor descrevesse rapidamente o que era o Brasil, o que era a saúde pública no Brasil, até o início da implantação do SUS. Porque a gente fala e aponta muito, é fácil apontar hoje as falhas do SUS, sobretudo na atenção básica de saúde, né? Mas como é que era o panorama? Quem é que tinha acesso aos serviços básicos de saúde até a década de 80, começo dos anos 1990, doutor Santini? Ernesto, essa questão muito importante, essa, aliás, foi a razão pela qual eu me dediquei
esse trabalho, né, de tentar recuperar um pouco a história das lutas e das conquistas da sociedade para construir esse sistema. E até eu quero mencionar aqui que escrevi esse livro junto com o historiador Clóvis Vulcão, e não foi à toa que nós nos juntamos para fazer esse trabalho, porque eu entendia, eu vivi, né, esse processo junto com muitos outros companheiros, colegas de todo o Brasil, mas eu precisava dar uma organização histórica a esse processo e eu não tinha essa expertise, por isso recorri ao historiador para junto comigo, escrevermos essa história. E aí nós encontramos, quer dizer, além da minha vivência pessoal, eu quero dizer o seguinte: o Sistema Único de Saúde no Brasil é realmente uma conquista. Antes do SUS, o que nós tínhamos era uma população dividida entre quem tinha direito à saúde, que eram os trabalhadores registrados, ou seja, com carteira de trabalho assinada, portanto, os trabalhadores que faziam uso ou poderiam utilizar os recursos da Previdência Social, na época o INAMPS, todo mundo, as pessoas mais velhas se lembram desse nome, e o resto da população... E quem tinha dinheiro, né? Que era, ou quem tinha dinheiro, que podia ir a médicos particulares, e o resto da população se valia era da benemerência, ou das santas casas, dos serviços filantrópicos, basicamente. Estados e municípios, a maioria dos estados e municípios do Brasil, a não ser nas capitais, que tinham alguns serviços de emergência, na verdade não tinham acesso ao sistema de saúde. Uma outra coisa que existia também, e sobretudo na região Nordeste, isso tinha uma importância muito grande por causa das doenças endêmicas, transmissíveis. O Ministério da Saúde tinha programas de combate às endemias, malária, febre amarela, a peste, enfim, a série de a doença de Chagas, enfim, uma série de doenças endêmicas que existiam no país. Então, nós não tínhamos um sistema, nós tínhamos ações separadas, quer dizer, totalmente separadas uma das outras, e tínhamos, sobretudo, uma população abandonada, que era essa população que não tinha direito à saúde, que correspondia, na época, a 40% em torno da população brasileira. Então, o SUS, ele vem progressivamente, quer dizer, você lembrou bem o nome, o SUDES, que antecedeu o SUS. O que era o SUDES? O SUDES foi uma iniciativa que buscava criar uma ligação... Logo após a Constituinte, né, de 86, logo após a promulgação da Constituição, né, de 88. Não, foi logo o SUDES veio... Deixa eu contar um pouquinho essa história. O SUDES, na verdade, na década de 80, a Previdência Social no Brasil entrou em uma profunda crise financeira, basicamente provocada por corrupção. A Previdência Social era, se a gente recorrer aos jornais da época, eu cito muito isso no livro, várias notícias desse tipo, a Previdência era um setor de governo sujeito ao que se chamava da maior corrupção do país naquele período. Eu lembro bem. Pois é, então, com isso, o que aconteceu? Os recursos da Previdência ficaram muito comprometidos e o Estado, foi necessário criar um mecanismo que tentasse proteger a Previdência, contratando serviços a estados e municípios. Então, essa primeira iniciativa, que na verdade não foi a primeira, porque antes do SUDES existiam as Ações Integradas de Saúde, que foi aí sim a iniciativa pioneira de unir estados, municípios e governo federal em convênio. Então não existia um sistema, existiam convênios.
e o SUDES ainda era um convênio. A diferença entre o SUDES e o SUS, além da legislação, o SUDES ainda não estava sob a égide da legislação da nova Constituição. O SUS, sim, já estava. Então, além do aspecto legal, existia um aspecto organizacional. O SUS era um sistema integrado. O SUDES era um projeto. Então, essa foi a mudança, mas tudo isso que parece, descrito assim, parece uma coisa simples e absolutamente sequencial. Na verdade, cada passo desse foi uma luta enorme, né? Enorme para se conseguir, para chegar a isso aí. Agora, o que se pode dizer, doutor Santini, é que a despeito de todos os desafios ainda presentes, do meio copo aí que tem para se encher, o avanço nessas primeiras décadas de SUS foi fantástico, né? É muito importante. Eu além de pessoalmente ter um grande orgulho disso, por ter participado e ainda aos 78 anos de idade continuar participando, hoje mais como pesquisador, mas de qualquer maneira sempre muito ligado no que está acontecendo no sistema, e o Brasil tem que ter, e tem, na verdade, muito orgulho do sistema. As dificuldades são comuns a todos os sistemas de saúde do mundo. Se você for na Alemanha, na França, na Inglaterra, você vê ultimamente tem saído muitas notícias do sofrimento que tem sido para a população da Inglaterra, por exemplo, o acesso ao serviço de saúde, e o sistema de saúde inglês é o paradigma, é o sistema que, vamos dizer assim, que foi um dos primeiros países do mundo a ter um sistema universal. Foi a Inglaterra. O NHS, que chamam, que durante, não sei se na pandemia, falar em pandemia, fiquei com isso na cabeça, mas durante como está acontecendo agora em Paris, a Olimpíada. Isso, fugiu a palavra aqui. Sim. Durante as Olimpíadas de Londres, nós vimos na apresentação uma referência tão importante ao sistema, que era a rainha da Inglaterra saltando de paraquedas com uma faixa do Sistema Nacional de Saúde inglês. Está o orgulho que a Inglaterra tinha do sistema. E hoje, esse sistema, que é muito mais financiado que o nosso, para uma população muito menor do que a nossa, está em crise em termos de acesso da população aos serviços de saúde. Então, é sempre um grande desafio. Como você mencionou, o copo está sempre meio cheio ou meio vazio, depende de como que a gente olha para o sistema, e eu acho que a gente tem que olhar para esses dois lados. A gente não pode deixar de reivindicar, quer dizer, a população tem o direito de cobrar, mas também tem que preservar. O SUS é um valor que a sociedade brasileira construiu e não pode abrir mão, não pode deixar ser solapado, muitas vezes, por interesses econômicos. Há muita gente, há muitos setores econômicos ligados, por exemplo, a planos de saúde, que pretendem solapar o SUS. Não só falando mal, mas às vezes até o contrário, falando bem, mas querendo se utilizar do sistema para diminuir os seus custos. Uma prova disso é que está sendo proposto agora, lá no Congresso Nacional, uma discussão para a criação de um plano fatiado, ou seja, você só contrata algumas coisas e outras não. Isso é um absurdo total, porque a saúde é uma coisa global. Você não consegue contratar só um serviço para tratar de diabetes, mas se você tiver câncer, não trata de você. Quer dizer, isso é uma coisa totalmente absurda, mas está sendo discutido no Congresso. E a sociedade tem que tomar conhecimento disso para não deixar isso passar. Dr. Luiz Antônio Santini, médico, professor e pesquisador da Fiocruz, um dos autores deste livro, SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira, livro escrito também pelo historiador Clóvis Bulcão.
Muito obrigado pela sua disponibilidade, doutor Santini. Parabéns pela obra e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia, até uma próxima, então. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para você.